Orçamento secreto. Afinal de contas, o que é o orçamento secreto, né? Como tem sido utilizado esse termo pela mídia, pelos jornalistas, por todo mundo? O que eles chamam de orçamento secreto nada mais é do que a emenda de relatoria. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Então eu peço para você curtir esse vídeo, compartilhar. Vamos enviar esse vídeo para a máxima quantidade de pessoas possíveis, porque nós precisamos transmitir a informação da forma correta. Então vamos entender um pouquinho sobre o orçamento público na esfera federal. Existem as emendas municipais, as emendas estaduais e as emendas federais. Vamos falar das federais apenas neste vídeo aqui. Por quê? Porque é onde eles falam que está o tal do orçamento secreto. As emendas federais, elas são divididas em 4 modalidades. As emendas individuais, bancada, comissão e relatoria. Relatoria é onde está o que eles chamam de orçamento secreto. Então vamos entender. As emendas individuais, desde 2014, elas fazem parte do orçamento impositivo. O que quer dizer isso? Cada deputado federal, que é em quem você está votando esse ano, e cada senador, a eles são destinados um orçamento todos os anos, que é chamado de emendas individuais. E esse orçamento, que ele gira em torno ali de 15 a 18 milhões, fica variando, porque é conforme a receita corrente líquida, 1,2% da receita corrente líquida do Brasil do ano anterior. Então, as emendas individuais, elas ficam variando conforme a receita corrente líquida do ano anterior, entre 14, 15 milhões a 18 milhões por ano. Ou seja, cada deputado federal e senador que você, meu amigo, está votando, e caso seja eleito, vai ter direito a isso durante os próximos 4 anos. Olha que interessante. E ele pode destinar esse dinheiro para entes públicos e privados sem fins lucrativos, desde que a metade disso seja destinado a ações que envolvam a saúde. Isso é desde 2014. Fora essa modalidade, nós teríamos a segunda modalidade, que é a emenda de bancada. Todos os estados são formados por uma somatória de deputados federais e senadores, que a esta somatória dá-se o nome de bancada, bancada federal. A bancada federal do Acre, a bancada federal do Alagoas, a bancada federal de Sergipe, a bancada federal da Bahia e por aí vai. As 27 federações. E a esta bancada também é destinada uma fatia do orçamento. Olha que interessante, e são milhões. Em 2020, se eu não me engano, foi 2021, ficou algo aproximado de 250 milhões a bancada. E compete à bancada, numa reunião, com um senso comum entre todos, destinar esse recurso também a entes públicos e privados sem fins lucrativos. Olha que legal. A terceira modalidade será a emenda de comissão. Existem 12 comissões na Câmara Federal e 12 comissões no Senado. Você já deve ter ouvido falar da Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, né? Comissão de Ciência e Tecnologia, por exemplo, a própria mesa diretora da Câmara e a mesa do Senado é uma comissão, e a cada comissão é destinada uma fatia do orçamento. Olha que interessante. Então os parlamentares, deputados e senadores que participam das comissões, eles têm acesso a uma fatia volumosa do orçamento, vamos dizer assim. E por último, a quarta e última modalidade é a emenda de relatoria. O que é a emenda de relatoria? É o que estão dizendo que é o orçamento secreto. Vamos entender então. O que é uma emenda de relatoria? O orçamento público, o Orçamento Geral da União, o OGU, ele é editado e elaborado por um relator. E esse relator, ele é indicado. Ele pode ser um deputado federal ou um senador. E compete a ele fazer toda essa separação aí, dar a palavra final sobre o orçamento. Toda essa separação. Quanto de emenda individual, quanto de bancada, quanto de comissão, quanto vai para os ministérios, quanto que vai para cada lugar. Ok. E ele também pega uma fatia disso aqui para que ele possa destinar para alguns lugares. Com base em quê? Em reuniões, em acesso aos líderes de partidos, aos políticos todos. Então, a emenda de relatoria, alguns chamam de RP9 e por aí vai, que estão chamando de orçamento secreto, é o relator do orçamento que decide isso. Ou seja, é um parlamentar, um deputado federal, um senador, que todo ano muda. Inclusive, isso já é assim há décadas. E no ano passado, de tanto ser discutida essa questão de orçamento secreto, foi proposta a criação de uma plataforma para dar transparência a isso. Olha que interessante. Então, para finalizar, hoje existe uma plataforma para fazer esses pedidos. Eles são feitos por esta plataforma chamada Sindorc. Pesquise no Google, Sindorc. É através dessa plataforma que são feitos os pedidos hoje para emenda de relatoria, o que eles chamam de orçamento secreto. Só que tem uma coisa muito interessante nisso tudo. Como que se elege o relator do orçamento? Quem vai dar a palavra final no orçamento, nas emendas de relatoria? O relator? O relator, ele é eleito pela Comissão Mista de Orçamento,
E quem compõe a comissão mista de orçamento? Os próprios parlamentares de vários partidos, de vários estados do Brasil. Você entendeu agora? Pois é, isso é a emenda de relatoria, que de orçamento secreto não tem nada. Então, uma questão política pode prejudicar vários entes públicos e privados sem fins lucrativos. Por quê? Porque várias prefeituras e governos estaduais e as ONGs, as OSCs, são atendidas com emendas de relatoria. Isso é entender de captação de recursos.